Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado. Sou Larissa Brito. Todas as segundas à noite nós nos encontramos para conhecer histórias de marcas, de empresas que fazem a diferença aqui na nossa região. E hoje a gente está aqui com uma história bem importante na região aqui do Vale dos Sinos. Uma história que está em expansão, né? Estou recebendo o Marcos Kern, que é diretor e proprietário do Supermercados Kern, né, que recentemente inaugurou uma loja aqui em Novo Hamburgo, mas tem lojas em outras cidades, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso Papo de Mercado. Marcos, é um prazer te receber. Boa noite, prazer é nosso, a nossa empresa fica muito feliz e honrada em participar do teu programa. Bom, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar com a história do Kern lá atrás, em 1961 começou a história? 1960, 1960. Isso. Como é que começou essa história? Na verdade, começou com meus pais, junto com meu tio, era a Klein Kern Limitada. É uma empresa de secos e molhados, ela iniciou antes ainda disso, com minha avó e meu avô, que tinham uma casa comercial. Mas a nossa denominação Klein Kern, ela realmente começou em 1960 com meus pais e o meu tio Eurico. Meu pai é o Anibaldo e meu tio Eurico. Minha mãe trabalhava junto a dona Helme, que era a mais querida de todos, né? Então ela que era comerciante real, o tio Eurico também tinha um aspecto de comerciante bem antigo, tinha um armazém de secos e molhados, eles iam a Porto Alegre. Onde que era o armazém? Em Ivoti, na Presidente Lucena. Né? Então, um dos primeiros negócios da Avenida Presidente Lucena. Na época, em Ivoti não tinha outro negócio a não ser esse. E o que se vendia nessa época? De tudo. Desde abajur, desde cama, desde cimento, até comida, todos os secos e molhados, roupas. A mãe trabalhava muito forte com tecidos. Então era uma casa comercial que realmente tinha tudo para vender, né? E era um negócio familiar, né? Era um negócio familiar, eram dos dois cunhados que eram os proprietários, junto com minha mãe que trabalhava dentro do negócio ainda, junto com eles. E ficou operando nesse modelo por quanto tempo? Nós ficamos, alguns anos depois, nós abrimos a separação da empresa em 92, onde meu tio ficou com as ferragens e as rações, que ficou a Klein Comércio de Rações, e o Supermercado Kern ficou no nome com meu pai e minha mãe. Minha mãe ainda manteve uma loja de confecções, as lojas Kern, durante alguns anos. E até dali em diante nós viramos o Supermercado Kern, que até hoje está por aí. Em 92 se transforma no Supermercado Kern. Em 92 se transforma no Supermercado Kern. E qual é a tua lembrança assim, mais remota desse segmento, dessa questão de estar trabalhando em família, dos teus pais envolvidos, teus tios, enfim, tu tem essa lembrança de infância? Na verdade, eu ficava na barra da mãe, ela trabalhando atrás do balcão e eu junto com ela ali, incomodando, sendo amigo de todos adoravam ela e essa é a maior lembrança, né? E hoje, assim, eu posso me lembrar muito do tempo que eu, com 12 anos, já enchia saco. Enchia saco era quando vinham sacos de rações e de milho e de farinha de mandioca ou farinha de trigo, a gente enchia o saco em pacotes menores, eu tinha que fazer o carimbo e colocar, fechar e botar um carimbo e a data de produção disso. Na época não precisava botar o vencimento. E aí eu fazia isso com 12 anos já, esse era meu trabalho inicial. Dali em diante eu sempre tive uma relação com o supermercado, fui estudar depois, mas ao mesmo tempo ainda mantive a relação, continuando a trabalhar com meus pais a vida toda, na verdade. E o senhor tem irmãos? Tenho 2 irmãs que eram professoras, casaram e nunca trabalharam. Uma irmã trabalhou durante um tempo, ainda quando era a Klein Kern. Mas ela depois foi ser professora e foi... E ficou, então o negócio da família ficou com o senhor, para o senhor tocar? Ficou comigo, na verdade ficou comigo. Eu me formei em processamento de dados em 94
Desculpe, 84. 84. Eu me formei, eu sempre quis ir para fora do país e meu pai dizia não. Tinha toda a papelada pronta para ir para a Austrália em 86 e meu pai disse, não, mas tu é o último que ainda resta na minha família, tu tem que ficar comigo. Então eu acabei ficando na empresa trabalhando com ele, né? E adiou o sonho de ir para fora ou nem chegou aí depois que entrou? Não, acabamos não indo, né? As propostas foram muito boas para ficar e acabei ficando trabalhando com ele, na verdade, né? Que maravilha. E se formou em processamento de dados, né? Não tinha nada a ver com o meu trabalho. Como depois eu fiz isso? Até umas cadeiras de administração. Acabei não terminando o curso de administração aqui na Fevale, mas... Em 84, né? Hoje a gente até tem tá mais educado para outras profissões, mas uma profissão bem ousada, né? Para 84. O que levou o senhor a procurar isso? Na verdade, eu estudei aqui na Fundação, fiz eletrônica, e da eletrônica, com o professor Renato, a gente aprendeu bastante coisa sobre linguagem binária, eu acabei indo para esse caminho. Fiz processamento de dados porque eu realmente gostava de matemática, gostava de coisas lógicas e gostava do que eu estava fazendo. Gostava de fazer programas, de fazer de programação. Mas, na verdade, também nunca deixei de trabalhar junto com meu pai, na parte administrativa e na parte financeira, principalmente. Com isso, eu tive que adiar essa ideia de ir trabalhar fora, porque na Austrália se procurava muita gente da informática na época. Existia uma reserva de mercado, que depois ela foi liberada. Isso foi uma coisa... Eu sou da época do cartão perfurado. Talvez vocês não saibam o que é isso. O cartão da loteria era uma maquininha que a gente fazia cartão perfurado. Então, eu sou dessa época, né? Depois veio Winchester, veio disco rígido, vieram todas essas novas tecnologias que hoje eu já não consigo mais. Mas me ajudou muito a desenvolver a parte administrativa no meu negócio, dentro da empresa. Bom, em 92 a gente tem então o supermercado já nesse formato de supermercado mesmo, né? Como que foi essa divisão, assim, por que um supermercado, né? Era algo que já se vinha pensando, né? Porque foram vários segmentos ali que surgiram a partir de um negócio, né? Sim. Vou te explicar, Larissa. Já existia um supermercado separado, só que era uma empresa só. Uhum. Ele já estava dividido, só que o ICM nos pediu para que a gente fizesse várias empresas. E como meus pais também queriam, meus pais e meu tio queriam fazer uma cisão da empresa amigável, foi feito ali uma cisão amigável. O supermercado já existia como supermercado teoricamente, com caixa registradora e tudo, normal. Uhum. Mas ali, claro, a gente começou a trabalhar especificamente no ramo de supermercados. E aí começou realmente a trabalhar como empresa de supermercado e entender um pouco mais como... E aí logo em seguida se abriu uma filial em Lindolfo Collor, na época era muito estrito, a Picada Capivara, né? Ainda não era Lindolfo Collor, e aos poucos a gente conseguiu montar uma empresa lá, uma filial em Lindolfo Collor que durou até 2002, mais ou menos, né? Uhum. E aí depois voltamos, mas o supermercado foi sempre a razão de existir do nosso negócio. E os desafios, né, de se manter, porque são tantos anos, né, no mercado, e vocês passaram por muitas crises, por muitas... Desse período todo, né, com esse teu conhecimento, né, de administrador, assim, quais são os principais desafios que vocês viveram, assim, até chegar a esse momento que vocês estão hoje, que vocês estão num processo de expansão muito interessante, né, mas, assim, aprendizado dessas crises, desses momentos difíceis, né? Até mesmo, agora tu comentaste que chegaram a abrir uma filial e depois fecharam, né? Então, quais os principais aprendizados? Larissa, a gente passou por muitas situações, uma questão financeira muito pesada em 94, logo após o plano Collor e o plano real mesmo em 94. A gente passou por algumas situações financeiras bem difíceis, nós tivemos um problema... Minha mãe teve um problema de saúde, nada disso justifica, tá? A gente realmente errou em algumas estratégias,
de trabalho, de busca de dinheiro e tal, e de investimentos errados, mas a gente tem que assumir isso que faz. E uma das coisas que sempre acontece, que eu sempre falo, enquanto a gente não olha para dentro do nosso negócio, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. A gente sempre quer dar culpa ou para o fornecedor, ou para o governo, ou para o banco, ou para aquele teu amigo que não compra de ti. Essas coisas. Então, sempre tem um culpado externo que não é o verdadeiro. O culpado sempre é nós mesmos olhar para o nosso negócio. Teve muitos ensinamentos que a gente teve com todo esse problema financeiro, na verdade. Os ensinamentos maiores são olhar para aquilo que realmente tem que ser feito. E aí sim, olhar, parar, pensar e dizer, cara, agora vamos caminhar nesse caminho. E nenhum negócio pode prosperar se não tiver resultado. Esse é a coisa mais importante. E uma outra coisa, nunca deixe teus parceiros de trabalho, seja sincero com eles. Sempre fale a verdade. Isso é muito importante. Nós tivemos muitas pessoas da cidade viveram e trabalharam dentro da nossa empresa. A cidade, eu acho assim, que tivemos muitos colegas que trabalharam com a gente, trabalharam também por amor ao nosso negócio. Porque teve momentos que nós nunca deixamos de pagar ninguém, mas teve momentos que tiveram outras oportunidades e ficaram com a gente. E hoje a gente enxerga que a oportunidade acontece se tu conseguires crescer com ela. É bem difícil isso a gente entender, mas olhar para o negócio para realmente acontecer, não dá culpa para o externo. O externo, ele pode ter problemas, a gente pode, mas olhem para o interno e ele tem que dar resultado imediatamente, né? Há quanto tempo o senhor está à frente do supermercado? Na verdade, eu assumi em 97, 98, em 92 eu virei sócio, mas eu posso dizer que eu virei empresário a partir de 96, 97, nos problemas financeiros. Até lá eu participava, dali em diante eu tive que assumir. Essa fala do senhor, ela traz muito essa questão da aprendizagem, né, que leva um tempo às vezes, né, às vezes a gente precisa fazer escolhas erradas, às vezes a gente precisa dar passos para trás, né, mas foi um processo e a importância de saber aprender também com os erros, né, porque o senhor poderia daqui a pouco olhar para as escolhas erradas, como o senhor mesmo cita, né, e achar um responsável, enfim, mas olhar, fazer o meia-culpa e ter uma mudança de postura a partir disso, né? Todo empresário tem direito de errar, mas no momento que tu não assumes esse erro, tu nunca vai conseguir mudar. E tu tem que entender que isso vai acontecer. E o legal, Larissa, é assim, todo aprendizado que tu tem nessas grandes dificuldades de grana, de entender como isso funciona, é um aprendizado para ti pro resto da tua vida, né? Então tu não quer mais levar nada adiante com relação a isso, né? É muito bacana tu saber que tu errou, mas que tu pode corrigir e tu pode dali para frente seguir de novo o teu caminho. E é muito interessante isso que o senhor traz, né? Que todo empresário tem o direito de errar. Aqui eu recebo vários empresários, né? E eu lembrei de uma outra conversa que eu tive com outro empresário aqui, o dono da Dr. Clean, que sentou aqui pra gente conversar. E eles também tiveram um processo parecido, né? Que eles tiveram ali um momento em que fizeram algumas escolhas, né, erradas e acharam que a empresa fosse falir, né? E tiveram que repensar estratégias e hoje estão num processo de expansão muito grande, né? A marca está muito forte. E vocês passam um pouco por isso também, né? Essa questão de ter um momento ali de recalcular a rota e voltar mais forte, né? Porque o erro, ele faz com que a gente tenha decisões mais acertadas depois, né? Sim. Não, e uma das coisas que assim que a gente não consegue entender por que acontece, mas acontece. É aquilo que o externo parece que te afeta mais do que realmente deveria afetar. E isso faz com que, principalmente numa cidade pequena, tudo isso te leva a ficar
baixo astral, tudo meio que fica ressabiado. E tem empresas que eu hoje agradeço muito, que me ajudaram, que me levaram adiante. Eu não vou citar uma ou outra, mas assim, as pessoas que me ajudaram sabem, né? Elas todas, principalmente, elas sabem. Tem pessoas que pediram falência da nossa empresa. Então, assim, e são pessoas próximas da gente, mas tudo isso não importa. O que importa é o que eu posso fazer daqui para frente. Mas não é que eu não gosto de falar sobre isso. Eu acho que as coisas boas disso que a gente tem que levar. Em 2005, por exemplo, a gente se associou à rede Unisuper. Uhum. Eu fiquei associado, não sei se tu tem aí também, vai perguntar sobre isso, mas em 2005 a gente se associou à rede Unisuper. Então, na verdade, ali foi um novo caminho que a gente acabou tomando, né? Um caminho de abrir horizontes, conhecer outro caminho, conhecer outras pessoas e ter um networking diferente. Buscar também parcerias, né? São estratégicas, isso, né? E essa é a grande virada de chave que o senhor considera, assim, no processo? Essa, para mim, foi a grande virada. Eu tinha tentado antes uma outra empresa chamada Rede Lares, foi em 2002, acho que foi, e não deu muito certo. Mas eu acho que o networking, como nós tínhamos uma loja só, eu precisei trocar informação com pessoas que estavam no mercado há mais tempo. Isso também ajuda muito. A Unisuper me ajudou muito a enxergar coisas que a gente talvez não enxergava. E a gente conseguiu crescer muito tempo junto. Mas depois, claro, como todo negócio de crescimento, a gente acaba sempre tocando o seu negócio e pensando naquilo que é melhor para o andamento da empresa. A parceria com o Unisuper foi até 2024? Até 2022. 2022. Isso. 2022. E quando começa o processo de expansão, né, de abrir as filiais, como que foi esse processo? Foi ainda em 2012, a gente Qual abriu... foi a primeira filial? A primeira foi aquela de Lindolfo Collor, que depois a gente fechou e tal, teve que dar uma... retroceder, e em 2012 nós abrimos a primeira filial em Xangri-Lá. Essa loja era uma loja distante, eu sempre falo que era Cairns, Serra e Mar, né? Na verdade, então a gente tinha uma loja na praia. Por que Xangri-Lá na época? Pois é, por que Xangri-Lá? Por que Xangri-Lá? Um momento eu acabei comprando um apartamento em Capão, que era muito perto do Nacional. E vou contar essa história porque ela era verídica. E o Sonai tinha comprado esse Nacional em 2009, 2010. O Sonai tinha feito a compra e eles transformaram a loja num negócio meio complicado. Minha filha pediu para ela sair para comprar sal. Ela levou quase 2 horas para voltar com um pacotinho de sal lá do Nacional. Eu disse, cara, isso aqui não está certo. Eu fui lá ver o que ela estava fazendo, ela estava na fila. Tinha uma fila de mais de 500 metros dentro da loja, porque eles tinham mudado o modelo de trabalho, Sonai. E aquilo me fez enxergar que ali tinha um mercado que estava totalmente obscuro, assim, não estava aberto. E nós estávamos montando lojas bem bacanas, muito bonitas, com hortifruti bem... Tinha acabado de montar uma loja bonita em Ivoti e tal. E aí eu pensei, aqui é o lugar para botar uma loja dessas. E a gente realmente mudou um pouco o estilo. E logo depois, claro, aí começaram a vir as outras lojas, grandes redes, foram para lá. Mas durante 2, 3 anos a gente aprendeu muito com o litoral. O litoral também são peculiaridades totalmente diferentes. Completamente diferente, Todas as lojas são diferentes uma da outra, Larissa. Não tem... São públicos diferentes, São públicos, né? diferentes, até dentro da mesma cidade, às vezes são públicos totalmente diferentes. Pois é, então a primeira foi em 2010. 2012. Shangri-La. E depois de Shangri-La, o que veio? Depois de Shangri-La veio a de Dois Irmãos. Dois Irmãos. Uma loja também de uma oportunidade, que era uma loja Unisuper que estava querendo fechar, e a gente acabou assumindo a loja. E nós conseguimos fazer uma mudança. Hoje é a nossa segunda loja em faturamento. É uma loja muito... Ela não é uma loja muito grande, mas é uma loja que está respondendo muito bem. A gente está muito feliz com a loja de Dois Irmãos. Foi a primeira loja de vocês que eu conheci, foi a de Dois Irmãos, sabia?
Eu vou muito com a minha família para Dois Irmãos aos finais de semana. Sou daqui, mas a gente vai bastante. Minha filha gosta muito de ir para Dois Irmãos. E aí passava ali na frente um dia, vou entrar nesse supermercado aqui. E aí foi amor à primeira vista. A loja de Dois Irmãos. O suquinho de laranja, aquele maravilhoso, né? Me encantei. A cuca também, meu marido gosta muito de cuca. Então a cuca. Então quando a gente ia a Dois Irmãos, a gente sempre passava no Kern para pegar o suco de laranja e a cuca também. Legal. Foi a primeira loja de vocês que conheci. Bom, a gente tá falando bastante aqui, a gente vai pro intervalo comercial, que já passou o nosso primeiro bloco. Eu disse que a gente falava que era rápido o negócio, a gente vai pro nosso intervalo comercial. E depois eu quero falar, obviamente, né, de Novo Hamburgo, de expansão, de outras lojas. Mas primeiro intervalinho comercial e já a gente tá de volta. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta nessa segunda-feira e hoje a gente está conhecendo um pouquinho mais da história da rede de supermercados Kern. Estou recebendo aqui o Marcos Kern, que é proprietário e diretor da rede. E a gente estava falando no último bloco, descobri agora aqui no intervalo, inclusive, que Marcos é um excelente contador de histórias. Mas esse aqui ficou no intervalo, né? Mas ele é um excelente contador de histórias. Num outro momento a gente vai aprofundar mais essas histórias do Marcos aqui. Mas a gente estava falando de expansão, né? A gente falou da loja de Dois Irmãos, da loja de Shangri-La, que veio muito da experiência, né, de ter uma vivência, uma experiência ruim com outro supermercado e identificar uma oportunidade de negócio, que é a visão do empresário, né, de poder identificar aquela oportunidade de negócio. E aí tem a segunda loja de Voti também, né? Como é que nasce essa segunda loja? Em 2020, nós, quando assumimos a loja de Dois Irmãos, nós já estávamos em tratativa com a loja de Voti. É uma loja mais central, uma loja maior. O proprietário do prédio já tinha feito contato comigo em 2019. E aí veio a pandemia, a gente não sabia se ia fazer ou não, mas aquela questão do que está no sangue, né, de não parar, a gente acabou então seguindo em frente. E tocou desde 21 até em agosto de 21, julho de 21 foi a inauguração da loja. Foi um momento difícil, muitos insumos de importação, essas coisas ficaram muito mais caras, tudo que era de tecnologia se tornou mais caro. Foi bem difícil montar a loja naquele momento, mas enfim, conseguimos, fizemos um investimento bem grande na loja de Voti. Hoje é a nossa maior loja em tamanho, em faturamento, é a nossa maior loja e realmente é a nossa loja que a gente usa como parâmetro para montar as outras lojas, né? Essa loja realmente foi uma loja que nos deu satisfação de fazer, porque ela foi mais prática, ela ficou mais clean, mais tranquila e nos trouxe muitas coisas novas. E ali também foi um pouco o auge, assim, com a quarta loja a gente entendeu que era importante a gente sair da rede Unisuper e se tornar uma rede Kern independente. E 22, então, a gente acabou saindo da rede Unisuper e voltamos a ser Kern, na verdade, e segue o caminho, a empresa continua com um tamanho bom naquela época já, e a gente podia então seguir um caminho novo em frente. Bom, e aí a gente tem a loja de Novo Hamburgo, né, recentemente inaugurada. Como que foi esse processo de vir para Novo Hamburgo numa região que precisava muito de um supermercado com o padrão de qualidade que vocês oferecem, né? Como que começou essa sondagem? Como que vocês identificaram a oportunidade de estar nesse ponto que é tão estratégico, né? Um ponto tão bacana, assim. Como que vocês começaram essas tratativas?
A volta para ser Kern foi uma decisão muito familiar, tá? Foi uma coisa muito da minha esposa, dos meus 2 filhos, todos eles me apoiaram muito. Os teus filhos trabalham contigo no supermercado? Não, nenhum dos 2. Nenhum. Um é engenheiro mecânico, tem uma empresa a própria drones, né? Um rapaz que faz muita medição de estradas, vai ter que perguntar para ele um dia tudo que ele faz, que ele trabalha com um setor totalmente novo, diferente. A minha filha se formou em medicina agora faz 3 meses, então nenhum dos 2 trabalha comigo, mas eu tenho o apoio muito grande de algumas pessoas que trabalham comigo. Tem o Estevo, que é meu braço direito, diretor administrativo, tem a Amanda, que é meu RH, a Jádia, que é minha financeira, o Cassiano, que é meu TI, nosso TI de informações todo, que cuida disso. Tem o próprio Alex, que é o gerente comercial, e tem o Ismael, que é o cara que sempre ficou na nossa empresa, era o gerente das lojas, virou o supervisor das lojas todas. Então essas pessoas são as que tomam as decisões principais comigo. Fora os gerentes que estão em todas as lojas, que são muito importantes para que tudo ande, né? A loja de Novo Hamburgo, então, que acho que é a grande pergunta, a loja de Novo Hamburgo, ela é um sonho mais antigo nosso. Nós sempre sonhávamos e identificávamos que aquele local ali precisava ter uma loja estilo Kern. É uma loja que atendia aquilo que a gente imaginava, e a gente também, junto com a nossa agência hoje, identifica isso com mais clareza, de que seja uma loja ligada à comunidade, que tenha conveniência e que a gente consiga ter muito penetração junto a todas as pessoas em volta das nossas lojas. Então essa credibilidade aconteceu. A loja de Novo Hamburgo foi uma coisa bacana que aconteceu, porque foi numa feira em Porto Alegre, que a gente conversando com um amigo, ele disse, tem lojas à venda, me ofereceram várias lojas do Nacional. E aí, entrando em contato com um, com o outro, a gente descobriu que estava na mão do Bradesco. Nossa primeira reunião foi dentro de um carro, fechado, ninguém sabia de nada. Imagina 3 pessoas sentadas dentro do carro e todo embaciado numa outra feira. Ficou um clima meio estranho, mas a gente conseguiu fazer uma reunião bem bacana. E aí em diante começou a ter esse sonho quase se tornando realidade. Isso que ano foi que começou essa... Essa negociação foi no ano passado, em 2024. Rápido. Foi em 2024, quando o Nacional decidiu vender algumas lojas. E a gente tomou essa decisão de fazer esse investimento. Ele foi um investimento um pouco acima daquilo que a gente imaginava, mas estruturalmente a gente tem que fazer muitas mudanças do prédio e tal, mas ficou bem próximo daquilo que a gente imaginava, né? E como que o público tem recebido? Porque era um público que estava carente, né? De um mercado como o Kern, com a proposta que o Kern oferece ali, né? Essa recepção foi muito legal. Essa recepção que tivemos aqui da comunidade foi muito bacana. A gente se sentiu muito bem, todos nos abraçaram, na verdade. Até hoje ainda recebo muito agradecimento de clientes que vão na loja, pela loja. A gente tem muito para aprender ainda, a gente vai ter muita coisa para fazer ainda, a gente quer atender o melhor possível, toda a nosso trabalho é voltado para o atendimento. A gente pensa muito nessa questão de atender a nossa comunidade em volta. E Novo Hamburgo nos abraçou, realmente nos abraçou. A gente está muito feliz, está andando num caminho que a gente imagina que o cliente também possa falar para nós o que precisa. A gente tem toda essa interação com ele e está sendo muito bacana. Novo Hamburgo realmente foi muito legal. A gente vê um processo de expansão das grandes redes de atacados, né? Isso torna o desafio maior para vocês que têm um modelo diferente de negócio, ou não? O público de vocês não é o mesmo público que frequenta o atacado. É um público que busca daqui a pouco uma qualidade diferente, né? Um serviço, um atendimento diferente.
A gente fala um pouco sobre isso. Na verdade, o atacarejo ele tem um outro tipo de negócio. Nós somos atacarejo, não vamos ser o atacarejo. A gente vai ter um preço justo pelo trabalho, pelo serviço que a gente presta. Isso é o mais próximo daquilo que a gente quer chegar. O nosso preço é justo porque a gente vai atender, fazer um atendimento, sempre tentando fazer um atendimento de qualidade. A gente procura ter gente. Hoje todo mundo fala muito a questão de contratação. Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, eu comento com eles que não adianta ficar reclamando de que não tem pessoas, que as pessoas não querem fazer. Não, a gente quer realmente tocar em frente e precisa com que aqueles que estão com a gente tem que valorizar. Então, assim, e o cliente vai entender isso também em algum momento, que a gente quer fazer esse atendimento de boa qualidade e sempre vai nos dar essa reciprocidade, nos dizendo que está bom e que não está legal também. Considera que o consumidor ele está mais exigente hoje? Assim, o que teu consumidor ele espera da tua loja? Ele quer agilidade, principalmente. Agilidade, ele quer velocidade, encontrar o produto, ele não quer se incomodar com o estacionamento, ele quer que as coisas andem rápido. E isso eu acho que é o povo realmente. Mas o consumidor está mais exigente, ele quer produto de qualidade e é o que a gente tenta proporcionar para todos. E aí vocês dentro dessa linha também, eu acredito que tenham um cuidado grande com os parceiros, com as marcas que vocês colocam dentro do supermercado de vocês. Como que é feito esse processo de escolha, né? Sempre tive essa curiosidade, assim, como que vocês escolhem uma marca, essa marca é digna de estar dentro do nosso mercado? Como que é feito isso? Às vezes foge um pouquinho, tá? Mas normalmente se faz um comitê de compras. No comercial, eles têm a liberdade de nos trazerem, aceitarem os produtos, mas a gente também faz uma depuração de vez em quando. Aquilo que não vende se tira e não dá para continuar vendendo, não tem problema nenhum. Mas existe um comitê que decide o que é, porque não pode ser o meu gosto, tem que ser o gosto que o cliente quer. Aquilo que o cliente quer comprar tem que ter. Não adianta eu querer vender só, eu gosto de carne mal passada. Tem outros que gostam de carne bem passada, né? Então, todos têm que ser bem atendidos nesse caso. E vocês têm um chamariz, digamos assim, né? Que são os dias, por exemplo, eu sei que tem um dia, acho que é quinta-feira, talvez sexta-feira, que tem os croissants, né? Que tem acho que é uma espécie de feira da padaria. Sim. Tem o dia do hortifruti, né? Enfim, como vocês têm muitos produtos que enchem os olhos e que também são igualmente saborosos, né? Isso faz parte de uma estratégia até de comunicação daqui a pouco com o cliente de vocês e de trazer a pessoa e fidelizar. Tu traz a partir daquilo e daí tu consegue fidelizar com o resto do atendimento. Como que vocês pensam isso, assim? Quais são os principais diferenciais que vocês têm hoje na rede? Bom, isso já vem de mais tempo, a gente sempre pensou nisso, né? Então, ter o dia específico de hortifruti é uma característica nossa de muitos anos já. Mas o dia da carne a gente realmente colocou ele agora a partir do ano passado. E o dia da carne na quinta-feira e os preços de finais de semana. Mas as feiras itinerantes de padaria fazem com que as pessoas entrem todo dia dentro do nosso negócio. Isso é o mais importante, fazer ele enxergar todo dia que tem alguma coisa nova. Sim, às vezes a gente vai lá para buscar 1 quilo de arroz, mas daí a gente, Nahara tá concordando ali, mas daí a gente encontra aquele croissant com um bombom em cima, tu vai querer levar aquele croissant e aí tu vai querer provar os outros produtos da padaria. Uma coisa que a gente até já teve a oportunidade de contar pro senhor que tem aqui na loja aqui de Novo Hamburgo, é a comida, né? Ao meio-dia tem comida, tu pode comprar arroz, tu pode comprar uma porção de feijão, de carne, vocês também têm isso, né? Também são formas de atender ao consumidor aqui da região, né? Sim, a rotisseria foi a nossa primeira experiência, né? Está sendo nossa primeira experiência. Então, a gente está aprendendo a trabalhar nisso. Provavelmente as outras lojas também vão receber essa nova iguaria dentro das lojas. A gente quer muito fazer isso. Mas primeiro tem que entender que se essa experiência vai dar certo e vamos tentar fazer com que isso seja o mais rápido possível.
Então as outras lojas também vão receber. Mas é uma novidade para a gente também como empresa e nós estamos tentando fazer de melhor forma possível. Uma das coisas que eu ainda queria te falar, que ano passado a gente acabou, no final do ano, comprando já um terreno para fazer um nosso CD também na cidade de Ivoti, na divisa entre Dois Irmãos, um ponto estratégico bem bom. E já montamos, já temos um CD que nos atende a todas as nossas lojas, que é um prédio alugado, mas que já atende a todas as lojas, então a gente já consegue comprar em volume maior. Tudo isso está acontecendo já desde o final do ano passado. E a partir do momento que vocês vão ampliando a área de atuação, isso também, os próprios fornecedores ficam mais atentos à movimentação de vocês, né? Sim, o fornecedor hoje nos abraça já bastante, porque ele viu a qualidade do que a gente está entregando para o nosso cliente e ele consegue enxergar também que a gente está dando aquilo que tu falaste há pouco. Encontrar produtos de qualidade, né? E por que a gente tem todos esses produtos de qualidade? Porque a gente realmente procura traçar metas em qualidade na nossa empresa. Essa é a nossa principal ideia para que a gente tenha produto que o cliente quer. Eu quero o biscoito tal da empresa tal. Nós vamos tentar, se for possível, botar o produto dentro da nossa loja. A mesma coisa que com qualquer produto de limpeza, a gente vai atrás, a gente não fica parado, o cliente pede, a gente está tentando ir. Se for possível comprar, tem coisas que não é possível. A gente tem algumas coisas que as empresas são fechadas ou elas não podem vender para a gente por outros players não permitir que... Acordos comerciais. Então, a gente às vezes não consegue comprar o produto por um simples motivo que outros já estão garantidos nisso, né? As empresas maiores têm essa necessidade, né? E hoje, qual é o principal desafio de empreender nesse segmento do supermercado, né? Porque é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo compra comida, né? Mas existem alguns desafios para empreender. Não necessariamente eu montar um mercado, eu vou ter sucesso com aquilo, né? Porque tem que ter essa experiência, tem que ter toda essa noção, né, de mercado, mas... existem também os desafios, né? Quais são eles hoje? Assim, qual é o teu principal desafio hoje? O grande desafio hoje, né, que a gente sempre comenta e fala muito no nosso grupo, pessoal, lideranças. A gente fez um curso de lideranças esse ano interno, mas o grande desafio mesmo é lideranças. Encontrar pessoas com capacidade para nos ajudar a levar em frente tudo isso. A gente está... Porque praticamente todos os nossos gerentes saíram de dentro do nosso negócio. Todos os gerentes são pessoas que cresceram dentro das nossas empresas. Mas a gente não consegue multiplicar isso tão rápido. Então, assim, muitas coisas nos oferecem. Vem botar uma loja aqui, bota ali e tal. Mas às vezes não é nem uma questão de colocar a loja. É não ter pessoas capacitadas para tocar um negócio. Esse, para mim, hoje é o maior desafio que a gente tem. De fazer isso... se multiplicar um pouco mais rápido. E o outro desafio, claro, é achar o ponto certo. Hoje tem muita coisa acontecendo muito rápido e realmente os atacarias estão tomando conta de todas as cidades, não é uma coisa que vem com fundo de ações por trás, então a gente tem que ter cuidado para achar o ponto certo disso, para que não seja um negócio mal colocado em qualquer local. Falando em ponto, vocês têm projeção de expansão de mais lojas? Eu prefiro não falar sobre isso. Então tá. Então a gente não pode falar muito sobre isso. Tá, mas a gente já deixa no ar então, tá? Já vamos ficar no ar. E como que tu imagina a tua rede daqui a 10 anos? Eu não imaginava, há 10 anos atrás, eu não imaginava que a gente estaria com uma loja de Novo Hamburgo. Queria muito, mas não imaginava. Então eu estou muito satisfeito, a gente está muito satisfeito com a loja que montou aqui. Para vocês foi importante esse movimento de vir para Novo Hamburgo? Foi, Novo Hamburgo nos deu um outro patamar de empresa. Não que Ivoti, Dois Irmãos e Xangri-Lá não nos davam, mas os próprios fornecedores nos enxergam diferentes, por estar em Novo Hamburgo.
Isso é uma coisa característica que hoje a gente enxerga com mais clareza, né? Mas talvez até a imprensa, a mídia, toda ela nos enxerga diferente em função disso. E isso é legal não para o pessoal, mas a empresa enxerga bem porque o fornecedor nos enxerga. Isso também, essa característica, a gente trata o nosso fornecedor como o nosso melhor cliente, que é ele que pode nos ajudar a crescer, então ele também é nosso parceiro muito forte, não é só o cliente. Eu acabei te interrompendo quando eu perguntei de Novo Hamburgo, mas eu não desisti ainda da resposta, de saber como que tu imagina a tua rede daqui a 10 anos. Eu sou bastante velho já, né? Mas eu espero que a gente continue crescendo. Nossa ideia é expandir com calma, sempre com o pé no chão. Vamos ter mais lojas, não posso te dizer quantas. A gente tem uma estimativa de alguma coisa para o ano de 2027, nem é 26, mas surgem muitas possibilidades. Então a gente toda hora está tendo um cutucão assim e a gente é empreendedor, né? Não tem como não ter. Então a gente quer crescer muito. Não posso te dizer quanto ainda, mas a gente agora está começando um trabalho novo, é um trabalho totalmente diferente do que se fazia na Unisuper, é um trabalho mais tranquilo, é um trabalho onde a gente faz um planejamento estratégico um pouco mais imediato, não ainda porque a gente tem muitos processos a montar ainda, internos. E como que tu busca inspiração, assim, pro teu negócio, né? Tu busca em feiras, tu busca lendo, como que tu busca, frequentando daqui a pouco outros supermercados, onde que tu busca inspiração para estar sempre ativo e sempre trazendo novidades? Todos eles são verdadeiros. Feiras, a gente vai em feiras, quando não posso ir, o pessoal vai, quando a gente lê muito, a gente enxerga muito, tem muita informação sobre supermercados agora, traz muitos players, muitas pessoas que querem nos dão palestras, então é muito importante isso, tudo, participar e, claro, e olhar o concorrente, não adianta, as pessoas que estão montando lojas boas, nós temos que olhar, não tem como, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode aprender, ou positivo ou negativo, tudo é importante. Todos esses que tu citaste são muito importantes para a gente. Bom, a gente está se encaminhando já para o final, porque como eu disse, passava rápido, mas eu queria que tu convidasse o nosso ouvinte que não conhece a Rede Kern, tá nos ouvindo, que vá conhecer, enfim, faz o teu convite, apresenta com toda a paixão que tu tem pela tua rede e faz esse convite aqui para os nossos ouvintes. Bom, gostaria de que todos viessem convidar, estão todos convidados para conhecer nossas lojas. Na verdade, temos loja em Xangri-Lá, temos lojas em Ivoti e Dois Irmãos, e a loja de Novo Hamburgo, que é a nossa última loja, com todo carinho a gente está tratando muito bem essa loja, eu venho semanalmente 2 a 3 vezes aqui para olhar a loja, conversar, falar sobre ela, e que todos venham nos conhecer e também nos tragam as coisas boas ou as coisas ruins que tem dentro da loja. Podem nos passar todas as informações que a gente está aberto a fazer muitas coisas novas dentro do nosso negócio. E o ouvinte da União talvez possa até não conhecer a loja física, mas o jingle ele conhece, né? Porque toca aqui na rádio e a gente sempre ouve o feedback dos nossos ouvintes, porque o jingle do Supermercados Kern, eu não vou cantar aqui, eu vou poupar os nossos ouvintes disso, né? Mas vocês devem receber bastante esse retorno também, né? Porque ele é muito grudento, né? Muito legal. E começou aqui, né? O jingle começou a rodar bastante na União, já antes de a gente montar essa loja. E graças a Deus a gente está dando todo esse retorno aí para nosso município também de Novo Hamburgo. Marcos, foi um prazer conversar contigo. Parabéns pela trajetória, parabéns pela loja, parabéns pela... Já tive a oportunidade de falar antes, né? Mas sou uma frequentadora assídua da loja e realmente precisávamos muito de um supermercado como é o Kern aqui na região.
Então, fico muito feliz de poder estar conversando contigo, de poder estar ajudando de alguma forma a ampliar ainda mais a voz de vocês. E fiquem à vontade sempre para estarem aqui presentes, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Agradeço o convite, a gente fica muito feliz em ser convidado, muito honrado. E estamos aí, presentes quando vocês precisarem também. Conte com a gente. A gente vai ficando por aqui com o Papo de Mercado. Voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.